Bom dia, prof, tudo bem? Aqui é a Daniele, do curso de odontologia da manhã. Tenho aula com a prof nas quintas-feiras de manhã. Eu estou gravando a aula, conforme o trabalho que a professora tinha repassado para mim, e vou apresentar sucintamente sobre o traumatismo dentoalveolar infantil, tá ok? Então, vamos lá. Com relação à introdução, tá? Esse estudo tratou da releitura de alguns artigos na área do traumatismo dentoalveolar infantil. É uma abordagem bem sucinta, porque é um assunto bem amplo, né? Que vai compreender algumas técnicas de manejo, alguns procedimentos de emergência, a questão de diagnóstico, prognóstico também, que é bem importante, bem como a classificação de algumas lesões mais comuns que é encontrada nas clínicas de urgência e nas clínicas odontológicas, né? E também vai ter alguma coisa referente à questão vacinal das crianças, que é bem importante nesses casos também, tá? Vou dar continuidade então. Primeiramente, como em qualquer atendimento, né, mas principalmente em atendimentos infantis, inicia-se com uma anamnese. O paciente chegou no consultório, o primeiro procedimento é a anamnese, mesmo que uma anamnese básica, para você pelo menos entender a situação do paciente, o quadro básico do paciente, né? Para poder então planejar qual vai ser o procedimento. Essa anamnese deve ser completa. Nos casos de crianças de idade muito pequena que não se comunicam corretamente, são os pais quem vão te passar algumas informações, assim como nas crianças um pouquinho maiores, tem muita coisa que é os pais que passam as informações, por isso é importante ter bastante atenção para verificar se realmente a situação da criança bate com o que está sendo relatado. É importante conhecer o histórico da criança, o comportamento rotineiro da criança, entender qual que é a queixa dessa criança, né? E além da anamnese, exame intraoral e extraoral é fundamental e deve ser feito com máximo cuidado e máxima atenção. Com relação ao manejo, em crianças o manejo é muito mais, ele é diferente, ele é muito mais cuidadoso, né? Principalmente porque o ápice dental da criança está muito próximo do germe dental do dente permanente, principalmente para as crianças que estão nessa fase da troca de dentição decídua. Então, evitar danos adicionais tem que ser a prioridade do cirurgião dentista em casos de traumatismo dentoalveolar infantil, principalmente em situações de criança na troca de dente. Existem diversos fatores que vão influenciar a incidência de traumatismo dentoalveolar infantil, e eles estão relacionados tanto com hábitos que a criança adquire sozinha, quanto com hábitos que os próprios pais vão colocando no dia a dia da criança, né? Como, por exemplo, a sucção não nutritiva, tanto de dedo quanto de chupeta, e esse hábito vai alterar o posicionamento dos dentes. Eles podem ficar mais vestibularizados, geralmente ficam bem vestibularizados, ou então pode acontecer a mordida aberta, as duas coisas em concomitância também. E essa exposição maior dos dentes, principalmente os incisivos centrais superiores, auxilia que a criança venha a ter um trauma em caso de queda, principalmente em quedas da própria altura, que ocorre muito entre 1 e 3 anos de idade. Além desse hábito prejudicar a fonação, prejudicar a função, deglutição, né? A questão bacteriana também. Outro ponto importante a ser avaliada é a idade da criança. Como eu comentei, a grande maioria dos traumas dentoalveolares ocorre entre 1 e 3 anos de idade, que é a idade em que a criança já sabe andar, mas ainda não tem a função motora refinada, então ela ainda cai muito, ela ainda tropeça, ela ainda tem dificuldade motora. Então é nessa fase que cerca de 80% dos casos de traumatismo dentoalveolar acontece. Geralmente os dentes fraturados são os incisivos superiores. Estima-se que de 11 a 30% das crianças até 3 anos de idade possuam alguma fratura ou algum trauma dentoalveolar. Então, é uma incidência bem grande se a gente for comparar o número de crianças, né? Então, durante a anamnese também é importante a gente lembrar de questões sistêmicas também, doenças ou patologias associadas, tá? Crianças com problema, por exemplo, de coagulação, vai precisar intervir com também o médico da criança, para poder planejar o atendimento dessa criança, né? Tem que ter todo um cuidado diferenciado. Durante o exame extraoral, é preciso observar as lesões de pele, os hematomas e qualquer sinal de lesão que possa existir nessa criança, né? E se caso for verificado uma lesão de pele importante,
é importante encaminhar essa criança para o cirurgião plástico o mais breve possível. Com relação ao exame radiográfico, né, que é o próximo ponto durante o atendimento. O exame radiográfico, ele vai ser importantíssimo para você definir a técnica que você vai utilizar. E vai depender de cada idade, de cada trauma, do que você está encontrando ali no teu exame. Então, daí sim você vai conseguir definir qual vai ser o tipo de técnica que você vai aplicar naquela criança, né? E é importante ainda prestar atenção em alguns fatores antes de realizar o exame radiográfico, né? Que é o estágio da erupção dentária, o grau de risólise dos dentes tecidos, o grau de risogênese, os fragmentos de tecido mole, presença de fraturas ósseas ou dentárias, espessura da dentina remanescente, reabsorções reticulares, tamanho da câmara pulpar, deslocamentos intrusivos e extrusivos, que acontecem muito também, relação entre os deslocamentos incisivos do dente descido e do dente permanente, né? E a presença de alterações patológicas na área, isso é muito importante. E é importante também guardar essas radiografias, porque ao longo do período você pode utilizá-las para dar continuidade ao atendimento dessa criança e analisar também como foi quando a criança chegou e a evolução desse tratamento através das próximas radiografias que você vir a fazer, né? Agora eu vou passar para os atendimentos propriamente ditos, que foram os que eu consegui acompanhar na clínica odontológica, né? Lá na Anhanguera. O primeiro atendimento foi feito com a Helena, né? E eu detalhei alguns passos aqui que a gente tem que seguir, né? Com relação ao atendimento propriamente dito da criança e da família, né? Porque é importante lembrar que a criança nunca vai sozinha até o atendimento, sempre tem a família. Então, o primeiro passo é acalmar essa criança, acalmar essa família, porque toda vez que uma criança chega no consultório com o motivo de ter acontecido um acidente, uma queda, qualquer coisa do tipo, já vem um estresse junto com a situação e é importante primeiro acalmar a criança e a família, se possível, né? Então, nesse primeiro momento, tem que analisar os tecidos moles, constatar o que é que está, onde que está afetando, qual é o tipo de lesão que está afetando, se o trauma é pequeno, é médio, qual a sua extensão, se você consegue atender ele ali naquele momento, ou se vai precisar encaminhar para um outro momento, para um outro profissional, antes de você poder dar continuidade, o tipo de fratura e etc. Então, munido de todas essas informações, você vai iniciar os procedimentos propriamente ditos, né? Em caso de necessidade, você vai anestesiar e é importante avaliar muito bem o tipo de anestesia que vai utilizar. Normalmente, são utilizadas a lidocaína ou a benzocaína em gel tópico, com sabor infantil, um tutti-frutti, uma mentinha, né? Para facilitar aí a anestesia da criança. A mucosa deve ser seca com gaze e uma pequena quantidade de anestésico, a gente vai conseguir produzir um efeito aí de aproximadamente 1 a 2 minutos e daí então a gente avalia a necessidade de uma anestesia injetável.